Agradecemos Sua Alteza Imperial Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, por cada palavra proferida e por todas as reflexões suscitadas. Realmente, somos iguais apenas na essência. Deus escreveu a sua lei em nossas almas. A verdadeira liberdade foi conquistada pelo sangue de Jesus, do qual não recebemos uma mera feliz fraternidade, mas a redenção, a vida eterna. Neste estado tirano, como brasileiros, filhos de uma nação que já nasceu marcada pela cruz, permaneceremos defendendo a fé católica para a restauração da cristandade, mirando não simplesmente para as portas de um planalto, mas para as portas do céu, clamando a harmonia entre o altar e o trono e rezando que venha a nós o vosso reino. Neste momento, iniciaremos a mesa redonda. As questões devem ser apresentadas por escrito e entregues aos organizadores. Para contribuir com a mediação dessa mesa, convidamos a tomar o seu lugar o seminarista e estudante de filosofia Liomar Mascarim Júnior, que apresentará a primeira questão. Boa tarde, Vossa Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand. Boa tarde, professor Rafael Nogueira. Boa tarde, Padre Marcelo Tenório. Boa tarde, doutor Miguel Najib. Boa tarde a todos aqui presentes. Então, começamos a nossa mesa redonda, em que poderemos apresentar perguntas aos palestrantes. E como eu já estou aqui em cima, eu vou começar. A minha primeira pergunta é para Vossa Alteza. Na verdade, eu gostaria que Vossa Alteza falasse um pouco das vantagens de se ter um poder moderador, de se ter um imperador que está isento das paixões partidárias, uma vez que a sua missão primeira é com o Estado, e também das vantagens da hereditariedade, uma vez que ele não precisa se preocupar com as próximas eleições dos próximos 4 anos. As vantagens do poder moderador. O poder moderador, como eu disse, é o mais alto poder, no sentido que é aquele que deve orientar, aquele que tem que dar os rumos para uma nação. Porque qual a missão de um rei, de um imperador? Deve ser de qualquer chefe de Estado no mundo. Em primeiro lugar, a missão simbólica, é chamado a encarnar a virtude do seu povo, a ser o símbolo vivo da nação. Em segundo lugar, ele deve ser o primeiro defensor do seu povo. Eu me lembro com saudade do meu pai, que era muito católico. Ele me dizia, uma vez eu me lembro, são dessas memórias que a gente fica marcado, viajando por aquelas estradas do interior do Paraná, onde foi educado, região de fronteira agrícola, não tinha asfalto, não tinha um pingo de asfalto, não tinha nenhuma estrada asfaltada, num raio de 350 quilômetros, aquelas estradas buracadas, empoeiradas, etc. Me lembro a curva em que ele dizia isso, o único veículo que a gente tinha um jipe, saculejando aquelas curvas. Aquelas lições que os pais dão aos filhos. Ele me disse uma coisa que me marcou. Disse: meu filho, lembre-se que as monarquias decaíram quando os reis e os príncipes deixaram de estar na primeira fila em defesa dos seus povos. Que a primeira missão, ele tem que estar em defesa do seu povo. E defender o seu povo, que é, em primeiro lugar, defender a sua fé, as suas tradições, o seu futuro. Em segundo lugar, isso em primeiro lugar é o aspecto simbólico. Em segundo lugar, o defensor. Em terceiro lugar, ele é chamado a saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a isso a sua longa experiência pessoal, que ele vem de várias gerações, vem de milênios, e orientar o seu povo para a realização de destinos de glória que lhe estão reservados no plano da Divina Providência. Hoje de manhã eu lembrei esse princípio. Eles dizem, há uma frase popular
e diz Vox Populi, Vox Dei. Essa frase é verdadeira? Assim simplesmente não é verdade, não é verdade. Porque se Vox Populi fosse Vox Dei, o Lula seria um grande homem, a Dilma seria um grande homem, Hitler, que foi eleito com 80% dos votos alemães, seria um grande homem. Na verdade, foram uns tiranos. Mas se pode afirmar uma outra coisa. O professor Plínio Oliveira tinha essa frase: Vox Populi Dei, Vox Dei. Ou seja, na voz de um povo virtuoso, um chefe de Estado deve ver a vontade de Deus. Nas aspirações de um povo virtuoso, ele deve discernir as aspirações e os rumos de sua pátria. Hereditariedade. Há um outro adágio popular que diz: filho de peixe, peixinho é. Um príncipe herdeiro ainda educado, Napoleão, o grande tirano que eu odeio, dizia que a educação de uma criança começa 100 anos antes do seu nascimento. E ele dizia uma outra coisa, quer dizer, que pena que eu não seja bisneto de mim mesmo. Quer dizer, a hereditariedade a própria igreja fala da hereditariedade, os papas tratam do assunto. E são as virtudes que vão sendo adquiridas no decorrer das gerações. Numa situação cristã, isso é natural. A sabedoria da família. Então haverá gerações de marceneiros, de lenhadores, de médicos, de juristas. É natural. E são a soma da sabedoria daquela família que vão somando. Essa é a vantagem da hereditariedade. E não há disputa pelo poder. Com a República, a cada 4 anos, há uma disputa de foice entre os candidatos. Se insultam, se difamam, se trazem à tona todas as abominações. Qual é o resultado disso? Os americanos são muito práticos. Eles estudam tudo, testam tudo. E estudos de psiquiatras americanos estudaram assim, quais são as consequências para o equilíbrio psíquico de uma nação das sucessivas eleições presidenciais. Eles são exatamente as mesmas consequências que tem numa família quando os filhos têm diante dos olhos o triste espetáculo de ver o pai e a mãe se arrancar os cabelos, se bovetearem, se insultarem. Eles perdem o respeito referencial que todo bom filho quer ter com relação aos seus pais. Assim são as eleições presidenciais. Compare isso com a Inglaterra. A rainha fez agora, tem mais de 60 anos de reinado. Por causa das bodas de diamante da rainha, 60 anos de reinado, o mundo parou. Todo mundo assistiu à televisão. A rainha, com a sua dignidade, com seus 80 e tantos anos, assistindo os desfiles, as manifestações populares, a Inglaterra inteira se veio festejá-la com os filhos que festejam a uma boa avó. Dom Pedro II. Não há brasileiro, digo nesse nome, passando diante do quadro Dom Pedro II, não tenha uma atitude de respeito, como se tem por um bom avô. Alguém passa diante do quadro de Lula, ou da Dilma, ou do Getúlio Vargas, com uma atitude reverencial? Acho que não. Eu não conheço. Ok. Muito obrigado, Vossa Alteza. Pode passar para ele, que é esse som aí, eu ouço perfeitamente. Pode fazer. Pode fazer? Tá. No caso, o interessante seria colocar para quem a pergunta. Tá. Aí você só pode colocar a pergunta para fazer. Tony. Mais uma pergunta para Vossa Alteza. O Fabrício Aquino pergunta: como restaurar a monarquia no Brasil? Como eu disse, hoje, não há nenhum brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. O estado psicológico dos brasileiros é semelhante ao estado psicológico do filho pródigo da parábola do Evangelho, que achava que, recebendo a herança paterna, sua parte da herança paterna,
indo para a cidade encontrar a felicidade, o gosto da vida, etc. Algum tempo depois estava reduzido à mendicância e, para não morrer de fome, sim, passou a cuidar dos porcos e tinha como alimento participar do alimento dos porcos. Nesse momento veio a saudade da casa paterna. Eu vou fazer a próxima. E ele resolveu voltar para casa. E a parábola é muito bonita. O pai, vendo aquele vulto no horizonte, viu, é meu filho, e saiu correndo em direção ao filho. O abraçou e promoveu uma grande festa. O outro irmão disse, mas como? A festa é tão grande. Aí esse que estava fora, que ele traiu, etc. Mas que ele voltou para casa, é meu filho. O estado dos brasileiros é muito parecido com esse. E a nossa experiência qual foi? Quando houve o plebiscito, em 93, nós falamos, nós monarquistas, não é só eu, meu irmão, etc., no Brasil inteiro, tivemos debate no Brasil inteiro. Em todos os debates, e se apresentava a monarquia, sobretudo como um regime melhor corresponde ao Born, no pós-Deus na criação, fazia-se um plebiscito simulado, vencia a monarquia. Eu tive aqui em Cuiabá uma experiência muito interessante nessa ocasião. No mesmo dia, eu fui convidado a falar numa concentração do PFL naquele tempo e do PT. No PFL havia um senador, Júlio Campos, que é muito inteligente, que defendeu o parlamentarismo. Um outro defendeu o presidencialismo. E eu defendi a monarquia. Me haviam convidado para fazer a palestra a defesa da monarquia. Depois haveria um debate, como aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, quando eu cheguei, anunciaram, está chegando o príncipe, Dom Bertrand, etc. Falando que é cerimonial, veio o secretário tal, o deputado tal, vão receber, vamos até a mesa. Eu fiz uma apresentação. Quando eu terminei, eu vi que havia um conciliábulo. O governador, que é o Jaime Campos, o senador o Júlio Campos, os outros do PFL, e aí anunciaram por um alto-falante, agora o príncipe Dom Bertrand vai se retirar acompanhado do deputado tal, senador, secretário tal, tá lá. Quer dizer, vai embora. Saiu uma boa parte do auditório em protesto, porque perceberam a trama, mas não queriam participar do debate. À tarde daquele mesmo dia, fiz uma palestra pessoal do PT, aqui em Varda Grande. E à noite houve um coquetel no hotel. No coquetel no hotel tinha pessoal do PFL, pessoal do PT, todos reunidos em torno da ideia monárquica. No PFL no PT foi interessante, porque eu mostrei o aspecto familiar da monarquia, esse aspecto da ordem natural, etc. E talvez um pouco mais curto de inteligência, não entendeu. Aí um dos líderes do PT disse, não, meu camarada, eu vou lhe explicar o que o príncipe quer dizer. É que na monarquia, numa república, o presidente diz, meu concidadão, eu vou lhe dar tal vantagem. Na república, na monarquia, o monarca, o rei, o imperador, vai dizer, meu filho, venha cá. A monarquia é uma grande família. Ah, agora entendi. E no fim, aplausos no PT, e eu tinha a maioria do meu lado. Por apresentar a monarquia como o regime que corresponde a boa no pós-Deus na criação. Muito obrigado mais uma vez, Vossa Alteza. Pergunta agora para o professor Rafael Nogueira. Dada a educação ideológica e manipulada de nossos jovens, como provocar ou aguçar o interesse à pesquisa histórica e em que fontes seguras obter dados seguros do passado nacional? Pergunta de Elber. Como é que liga o troço? Oi, funcionou. Primeiro é preciso fomentar o interesse. Como eu disse quando eu comecei a dar aulas de história,
o interesse era muito pequeno, as pessoas se perguntavam por que eu tenho que ficar conhecendo o passado. Isso era a coisa que a gente mais ouve, que mais ouvia na época. E agora não, agora há um certo interesse, não por todos, mas ele já existe. Esse interesse vai fazer com que algumas pessoas queiram estudar história nas faculdades, não só aquelas pessoas que não conseguiram fazer qualquer outro curso, mas também algumas pessoas que tenham algum interesse genuíno e capacidade de pesquisa. Essas pessoas que vão lá fazer história com uma vocação, elas vão se fazer essas perguntas que vocês me fizeram, né? Como é que eu posso chegar nas fontes? Como é que eu posso chegar nas fontes que me informam genuinamente sobre o passado, sobre dados do passado? E aí elas vão ter que fazer um trabalho de reconstrução. Outros que se formarão em história serão professores. E não serão professores, os vocacionados, né, tão dependentes do livro didático. Se você forma professor, você vai para uma escola, você tem aula do dia seguinte. Se não foi algo que você estudou especialmente, fez um trabalho, fez um TCC ou qualquer coisa, às vezes o professor vai pegar o livro didático mesmo, fazer umas anotações, se ele se prepara, né? Então, se ele se prepara, vai fazer um negócio, a atividade está sugerida ali, ou pela apostila da escola, ou qualquer coisa. Seguir um programa. E vai chegar lá e vai fazer arroz com feijão. E esse arroz com feijão é a manutenção dos erros que a gente já tem aí. Então, a princípio, eu acho que o interesse, eu faço isso tanto dando aula, dei aula em escola há quase 10 anos, fui coordenador de escola, quanto o nosso projeto Brasil Paralelo, quanto filme que a gente está fazendo agora, esqueci de falar antes, filme do Bonifácio, junto com a equipe Ivem, lá do Mauro Ventura, está sendo lançado, vai pelo Brasil inteiro. Esse interesse, não é? Para conhecer um outro Brasil, que não aquele Brasil da Olga Benário, fazer filme da Olga Benário, cara. Então, assim, esse Brasil começa a aparecer. Aí as pessoas certas vão parar na história. E não é só a universidade o caminho. Eu acho que a universidade precisa ser mais povoada de vocacionados da história. Mas os institutos históricos geográficos do Brasil, eles estão capengando. Desculpa se alguém faz parte, tudo, mas me dá pena de ver que às vezes eles têm sede, têm estrutura, têm tradição, têm regulamento interessante, e não se faz nada ali. Às vezes são encontros para um elogiar o outro. Eu acho que de repente pode dar para revitalizar os institutos históricos do Brasil. Dá para fazer também trabalhos à parte, porque a história não é patrimônio da universidade, a história é patrimônio do povo. Certo? Então, não é que o doutor em história é o dono da história, então você cala a boca. Não, ele é uma espécie de servidor, está sendo pago para te informar. Certo? Então, a história é patrimônio público. E na medida em que a história é patrimônio público, se algum de vocês aqui quiser estudar a história de algum evento do Mato Grosso, levantar os dados, escrever um livro, esse livro merece respeito. Inclusive, se ele tiver todo cuidado, tudo, metodologia, deve ser bem feito, bem escrito. Um doutor que realmente tem interesse pela história vai valorizar. Então, assim, eu acho que tem várias as formas da gente produzir história. A mais básica delas é aumentar o interesse, que as pessoas sejam vocacionadas, que vão para a carreira docente e para a carreira de pesquisa. Mas existem mais meios do que só a universidade. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor. Agora a pergunta é para o padre Marcelo. Pergunta de André Luiz. Ele pergunta assim: disse o Mozart um dia: de boa mente daria toda a minha glória pela honra de ser o compositor do prefácio da missa, de São Gregório Magno. Hoje, se Mozart estivesse entre nós, tenho a plena certeza de que não faria tal barganha pelas ditas músicas litúrgicas atuais, como Padre Zezinho e Padre Joãozinho. Músicas essas que não carregam a verdade católica, mas sim um apego exagerado às sensações humanas, resultante de uma mistura de protestantismo com ideal romântico. Além disso, são construídas por uma simplicidade medíocre e banal, que, nas palavras do Papa Bento XVI, em seu livro O Espírito da Música, comprometem a beleza e a intensidade da celebração litúrgica. O Concílio do Vaticano II é claro a esse respeito. A música não é um mero adorno, é parte da própria liturgia. Sendo assim, padre, lhe pergunto, qual é a sua opinião sobre isso? Existe a preocupação e discussão sobre a música litúrgica na igreja brasileira? A pessoa se identificou? André Luiz. Tá. Se for seminarista, se você é seminarista, olha, se eu fosse bispo, ele ordenava daqui a 15 minutos, padre. Tá? Ordenava padre.
O problema é que se você for rezar o prefácio de hoje, você vai rezar por todas e por todos e por alhures. É complicado. Né? A própria estrutura do missal, como eu falei, é complicado. Aliás, o padre Paulo Ricardo, ele faz uma catequese sobre isso, sobre a questão até da oração eucarística, das orações eucarísticas, sobretudo a oração eucarística 2, a primeira, etc. e tal. Olha, as músicas de Zezinho, Guinho e Luizinho são catastróficas. O que fazer? Primeira coisa, Sua Alteza sabe muito mais que eu, as missas não têm que ser cantadas. Por que a missa tem que ser cantada? A missa é rezada, você reza a missa. Aliás, uma expressão maravilhosa, vou rezar a missa, vou dizer a missa. A missa era cantada quando era solenidade, na catedral, quando o bispo ia com a escola cantorum, e a igreja era cheia. Hoje eu fui rezar a Santa Missa e não tinha acólito, mas na próxima vez vai ter, porque vão 2 para Campo Grande aprender a missa. E quando não se tem acólito para responder, às vezes está cheio de velhinho. Então, o que é que a gente faz? A igreja pede que se faça uma missa baixa. O que é missa baixa? O padre sozinho vai rezando a missa. Põe o missal para cá, põe o missal para lá. Se puder amarrar o sininho no pé, toca. Brincadeira. Mas mesmo com acólito e pouca gente ou ninguém, pode rezar missa baixa. Olha, isso é muito comum. Na França, então, tem vários altares. E o povo escolhe o altar que quiser. E tem a missa baixa. A missa dura 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. E o povo sabe onde está a missa. Não escuta, mas sabe que ele não é demente. Ele tem um livrinho. E o livrinho é latim em português, é latim em francês. A minha mãe fez a admissão. Minha mãe não fez nenhuma faculdade federal, graças a Deus. Mas ela tinha um português e uma escrita maravilhosa. Eu aprendi com ela a missa de Ângeles, porque 4 horas da manhã, quando ela estava com raiva da gente, porque tinha muita raiva de nós, eram 4 filhos, ela começava a cantar, quando ela estava bem, de Ângeles, ou Veni Creato. Isso eu aprendi com a minha mãe. Aprendi essas músicas católicas, o Kyrie com minha mãe, que era ignorante, cantava no coro, e presidente das filhas de Maria, uma maravilha. Nada melhor do que as brigas entre a confraria de Santa Filomena com a confraria de Santa Teresinha. É uma briga maravilhosa, santo, isso forma. Ela contava a gente as brigas que tinham por causa de fita, por causa de... Era por isso que se tinha briga, por causa de que alguém pegou o jarro, a toalha. Hoje é por causa da fé que não transmitem mais a fé católica. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não me procurava. Pelo amor de Deus. Ou então, converte o meu coração mesmo que eu não queira. Se eu não quero, nem Deus pode. A não ser que seja, não é, um raio que cai na sua cabeça. Aliás, raio em Campo Grande é o que mais cai. Quem tiver inimigo, manda para lá, porque raio vai cair. É uma tragédia. Agora, como resolver isto? Como resolver o problema litúrgico? Não se entendem. Esta paróquia aqui junto... Aqui deve ter paróquia perto. Então, veja a paróquia de cá com a de lá. Se celebram a mesma liturgia. Não celebra. A liturgia do desejo do ego. Quanto mais o padre quer aparecer, mais ele inventa coisa. Por que não segue nem o missal de... Hoje não se segue o missal de Paulo VI. Se defende tanto a missa de Paulo VI, não se segue o missal de Paulo VI. Porque mesmo seguindo, embora todas essas questões que nós sabemos, de texto... Não é? Discutido pelo cardeal Ratzinger. Quem vier contra o que eu falei aqui, eu mostro o cardeal Ratzinger. Palavra de autoridade. Ele que assinou tudo isso. Está lá. A fé em crise. Ele que acusou a liturgia pré-conciliar. Ele que acusou os documentos. Ele disse claramente que a Gaudium et Spes é do antissílabus. O que é anti? Sou antimonarquista. O que é que eu estou fazendo aqui? Qualquer lesma raquítica, fônica, estrábica, ela sabe que anti é contra. Então, se o cardeal Ratzinger diz que a Gaudium et Spes é o antissílabus, há algum problema no texto e há algum problema no espírito. Agora, como resolver texto e espírito, penso que não sobra muita coisa, quanto mais a música. Se você se tornar pároco, invista na escola cantorum. Se você é fiel e não tem... Olha... Eu tenho muita dó de você, porque você vai ter que escutar. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava. Viu? Obrigado pela pergunta. Obrigado, padre. Bom, aqui tem uma
conclamação do movimento Gigantes Brasileiros. Eu vou ler e, se Vossa Alteza, os demais palestrantes quiserem fazer um comentário. Uma conclamação e exortação a Dom Bertrand e a todos os demais da mesa e presentes. Lutar articulada e publicamente pelo voto 100% impresso e ou em cédula, de todo modo físico, pois se em 2018 houver contagem eletrônica, aqui ele coloca contagem entre aspas, novamente, o eleito será um ditador totalitário que acabará com o Brasil, de vez. Em 2009, conforme palavras proferidas por uma alta autoridade da Justiça Eleitoral, reservadamente. Voto eletrônico, voto impresso, todos eles se prestam a fraudes. Em todos os países tem havido fraude eleitoral. Talvez no voto eletrônico é o que mais se presta a fraude eleitoral. Na última eleição, não que seja partidário desse ou daquele, mas quando houve a eleição Aécio Dilma, em todo o Brasil, o Aécio estava na frente. Em certo momento, a curva dos votos, lá em cima, cruzou-se, quase no fim. Depois manteve-se paralelo até o fim. E que houve? Foi manipulado. Nem o Superior Tribunal Eleitoral tem o código da máquina eleitoral, na urna eletrônica. Manipulado. O voto impresso. Pode ser contando, etc., mas não há fiscal eleitoral que é capaz de contar todos os votos. Quer dizer, o sistema não funciona. Essa é a triste realidade. Obrigado mais uma vez, Vossa. Acrescentar? Concordo. Obrigado mais uma vez, Vossa Alteza. Aos demais presentes, eu faço meu agradecimento. É uma honra poder estar aqui, presidindo essa mesa da redonda. Infelizmente, peço desculpas às perguntas que não puderam ser feitas em razão do tempo. Temos um horário a cumprir e temos que encerrar. Tem várias outras perguntas aqui que gostaríamos de fazer. Mais uma vez, fica o nosso pedido de desculpas em razão do tempo. Neste momento, escutaremos o senhor Eduardo Sebastião, coordenador do Instituto A Redentora, que encerrará este encontro. Após, receberemos a bênção pelo reverendíssimo padre Marcelo Tenório. Senhoras e senhores, ao término deste encontro, que irrigou os sonhos que trazemos no coração, faço minhas as palavras do brasão mato-grossense atrás de nossas cabeças. Mais pela virtude do que pelo ouro. Muito agradecido à divina providência que até aqui nos trouxe. Pedimos a Nossa Senhora Aparecida que liberte-nos dos vícios que nos escraviza. Obrigado ao professor Rafael Nogueira. Obrigado a esta casa que nos acolhe. Obrigado à Sua Alteza, Dom Bertrand. Obrigado ao reverendíssimo Padre Marcelo Tenório, a quem pedimos, novamente, que nos dê a bênção de Deus. Declaro esse encontro encerrado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramos, gementes eflentes, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos, a nos convert.
exilium Ora pro nobis Sunday genitri. commissionibus Christi, Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Intermissa est. Padre Pentenório, eu me permito de uma última palavrinha sobre Nossa Senhora. Uma coisa muito bonita, nós muitas vezes não pensamos nas palavras das orações que rezamos. O Salve Regina. Há uma promessa no Salve Regina de que é uma verdadeira maravilha. O que se diz? Após esse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isto é, depois da nossa morte, depois de sermos julgados, se nós correspondermos à nossa fé, ela vai fazer questão de, no céu, na entrada do céu, nos apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maravilha da Salve Regina, entre outras maravilhas. Eu acho uma coisa realmente muito bonita. Assim como no Pai Nosso, nós rezamos, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, no Salve Regina, nós temos essa promessa maravilhosa, que ela, Nossa Senhora, pessoalmente, vai nos apresentar a seu Divino Filho.